Olá, olá. Vocês conseguem me ouvir? Maria da Conceição e Lucila. Oi, estou te ouvindo bem. Oi. Só checando aqui, entrei uns minutinhos antes. Eu li que teremos, acho que um apoio aqui também, né? Alguém que vai É, ajudar, mas não vim entrar. Mas já que estamos aqui, estava batendo aqui se somos, né, todos da sessão para apresentação. Queria consultar se vocês, alguém quer testar se está projetando a apresentação, se alguém quiser fazer algum teste, fica à vontade. eu nunca mexi no Zoom, então talvez eu tenha uma dificuldade. Se você quiser fazer agora, pode ficar É, tranquilo, à vontade. Boa vou noite. testar. Boa Boa noite. noite. Você quer alguma ajuda, Lucila? Parece bem instintivo aqui, é uma funçãozinha de compartilhar a tela que ela fica em destaque na cor verde. Daí talvez você vai ter a opção de compartilhar um aplicativo em específico ou a tela toda, se eu não me engano. Tá. Você pode... os dois vai funcionar, assim, vão surtir o mesmo efeito. A diferença é que se você compartilhar a tela toda, se eventualmente chegar alguma mensagem, alguma coisa que tiver... Tudo que você estiver vendo na sua tela, a gente vê também. E se você selecionar Entendi. só o aplicativo, ele bloqueia só para ele. Como que tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo o PPT, não tá indo em modo apresentação. Você Tá. colocou ou não? Não, vou colocar agora. Show, então vai funcionar. Hum, Tranquilo. Então, acho que Então, se eu tô vendo aqui que isso é a quarta apresentação. Então, pediram isso. para a gente seguir a ordem, às vezes só pela organização de quem vem assistir, né? Mas então já estamos com o teste ok. E na nossa primeira, então, Maria da Conceição, se você quiser também fazer o seu Fazer o teste. teste, né? Eu acho que sim, eu vou tentar colocar aqui. Opa, chegou mensagem. Boa noite, gente. Caso precisem de ajudas técnicas, opa, podem me chamar, vou estar percorrendo outras salas também. Isso é a Isabela. Obrigada, Isabela. Tá dando certo, gente, aí? Eu estou vendo a sua tela inteira. Agora. Agora ficou no modo apresentação também para mim, para nós, né? Pelo menos Sim, a minha visualização não está a tela cheia. Eu fico vendo o seu tempinho, agora foi. Então, acho que vai dar certo. Acho que já deixa ou tira. Acho que pode deixar, então. Estamos 8 horas em ponto, então eu vou só dar aqui uma introdução geral. Estamos aqui na sessão de apresentação de trabalhos da área de operações, no tema Economia Circular e Sustentabilidade em Operações e Cadeias de Suprimento, junto com transformação digital e operações em cadeia de suprimento. Sou a professora Daphne, estou aí na coordenação do IMPRAD junto com o professor Fernando, sou de Fortaleza, adoro quando começa a apresentação que eu vou ouvir um pouquinho do meu sotaque, que eu fico morta de saudade. Hoje temos aqui a previsão, então, de 4 apresentações na sessão.
Temos algumas, o tempo da sessão ele foi pensado para até 5 trabalhos, então, aqui, padrão, temos 15 minutos de apresentação para cada trabalho, com 5 minutos de discussão. Vou, então, levar, na medida do possível, esse tempo, né, para a gente seguir, mas considerando que não vamos ter um quinto trabalho e vamos, né, sobrar tempo um pouquinho depois, né, a gente pode aí prolongar alguma discussão que a gente ache útil e interessante. Agradeço muito por terem submetido e por estarem aqui, e eu acho que podemos, então, começar. Para só fins de organização, também as instruções é que a gente dê um pequeno alerta quando faltar 3 minutos. Para não tirar a concentração, eu não gosto de, né, mexer no volume, no microfone, eu só mando uma mensagenzinha para te dar um alerta, tudo bem? Então, por favor, economia circular e a influência no índice de recuperação de resíduos. Estamos aqui, né, com esses autores e Maria da Conceição vai apresentar. Obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal, todos vocês. Na verdade, eu sou do Piauí, Daphne, e aí faço o doutorado no Ceará, mas, na verdade, eu moro no Piauí. Acabei de chegar, inclusive, de Fortaleza. Pessoal, o trabalho que a gente vai apresentar, né, o professor Fernando, que é meu orientador, né, e juntamente comigo e alguns colegas do PGA, a gente fez esse artigo que fala a respeito da economia circular e de que forma ela se relaciona e influencia no índice de recuperação dos resíduos, tá? E aí a gente traz alguns conceitos da economia circular e a gente faz uma correlação com os índices de recuperação de resíduo e vocês vão ver no decorrer do trabalho, tá? Na introdução, a gente fala aqui um pouquinho a respeito do modelo linear, né, de produção, que trata basicamente da remoção do capital natural do meio ambiente. Além dessa remoção, que é o processo de extração, ainda acontece a redução desse valor desse capital natural. De que forma? Através da poluição do ar, do solo. Então, assim, não só com a extração, mas também com a redução. Então, a gente não só remove o capital natural do meio ambiente, como a gente também reduz o valor desse capital natural, né, através do processo de poluição, né? Então, a gente meio que não tem como calcular de imediato o tamanho do prejuízo, porque você não tem como calcular quanto custa um ar puro, né? Até porque a gente ainda tem uma relativa abundância, mas aí quando vai se poluindo aos poucos, a gente só vai sentir o baque realmente quando a gente não tiver mais ar, digamos assim, para respirar ou água potável ou algo assim. Então, como as coisas vão acontecendo meio que lentamente, a gente meio que não vai percebendo tanto, né? E aí, para contradizer esse modelo, a gente tem uma exigência um pouco maior dos consumidores que vem tomando consciência de todo esse processo quanto ao consumo de produtos e serviços. Então, a gente vê uma mudança, né? Uma tentativa de você comprar um produto que seja mais ambientalmente sustentável. Então, a gente percebe um pouco mais essa mudança na consciência dos consumidores. E essas empresas, elas passaram a se adaptar a esse processo de mudança, né? Através dos processos produtivos, dessas relações comerciais um pouco mais alinhadas, né, às dimensões econômicas, ambiental e social da sustentabilidade. A gente traz também os conceitos de economia circular, né, nessa tentativa de tentar minimizar os danos e os impactos ambientais, sociais, dos resíduos sólidos, que é o que a gente vai tratar no artigo, né? Reduzir os próprios resíduos sólidos, de que forma é possível reduzir, né? E o conceito também é aplicável tanto por governos como por empresas, na gestão integrada, né, desses resíduos sólidos. A gente tem um país muito rico, né? E
por que que é importante estudar de que forma esses índices e de que forma essa recuperação de resíduo acontece, justamente por conta das particularidades de cada estado. Quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente percebeu que muitos estados recuperam muito dos resíduos e outros estados não recuperam nada, né? Então, assim, muitos municípios têm coleta, um percentual bacana de coleta seletiva, outros municípios têm pouco ou quase nada, ou em alguns não tem nada de coleta seletiva. Então, assim, nós temos as particularidades de cada estado, e essas particularidades, elas funcionam como um desafio, né, para as oportunidades de difundir essas práticas da economia circular no país inteiro. E aí a gente trouxe, né, uma das variáveis que é justamente essa, que é o índice de recuperação de resíduos, né? Esse índice, ele é calculado, basicamente, trata de qual percentual que eu consigo recuperar lá no final do processo produtivo de resíduos sólidos. Então, quanto que eu consigo de percentual, quanto que eu consigo recuperar, ou reciclar, ou recuperar através de recuperação energética desses resíduos sólidos. Então, a gente buscou entender o que influencia esse índice de recuperação. E aí a gente tem como base a lei número 12.305, né, que é a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá bom? Então, ela estabelece os principais objetivos e o marco para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Pronto, aí a gente tem aqui o problema, né, que é justamente esse que foi apresentado, a velocidade, né, com que esses produtos eles se tornam obsoletos, né, e essa disposição do lixo urbano. Então, a gente tem cada vez mais essa necessidade de repensar esses sistemas econômicos. E a gente destaca alguns dos princípios da economia circular e traz de que forma esses índices eles se comportam, que são a recuperação, reciclagem e a recuperação energética. Então, a gente traz alguns conceitos relacionados a esses princípios. E identificar quais desses princípios da economia circular que a gente traz em forma de variáveis, eles influenciam nesse índice, né, de recuperação de resíduos sólidos. A gente se baseou na fundamentação teórica em alguns autores, a gente traz como destaque aqui a própria legislação, né, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, alguns autores que apontam os fatores que influenciam o desempenho desses sistemas de gestão de resíduos sólidos, né? E aí tem o destaque para o fator financeiro, que a gente trata aqui, fatores institucionais e a existência de um planejamento, porque esse daqui foi o destaque do trabalho, que o planejamento dos municípios ele faz toda a diferença no momento de recuperar, né, no momento de fazer essa recuperação dos resíduos sólidos. A questão também de ter mão de obra, no caso, os catadores, né, além da conscientização da população, da promoção dessa mudança de consumo e também em relação ao descarte, né. E aqui a gente traz as nossas hipóteses. Na H1, a gente diz que quanto mais municípios têm o planejamento, né, que é o Plano Nacional, Planejamento Municipal baseado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente tem como primeira hipótese, quanto mais os municípios se planejam, né, mais eles conseguem recuperar esses resíduos. A segunda hipótese é se há cobrança de taxa ou de tarifa no manejo desses resíduos, se isso influencia o índice de recuperação. A outra hipótese é que quanto maior o custo total do manejo por habitante, maior essa recuperação. Então, quanto mais eu gasto, né, por habitante, mais eu consigo recuperar. A outra seria que quanto mais eu tenho coleta seletiva, mais também eu conseguiria recuperar. A quinta hipótese é relacionada à quantidade de catadores. Quanto mais catadores eu tivesse, né, nesses municípios, mais eu conseguiria, nesses estados, mais eu conseguiria recuperar. E a sexta seria a taxa de aproveitamento dessa coleta seletiva.
Os dados a gente trouxe, são dados secundários, na verdade, a gente trouxe todos do SINIR, né? Que é o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos, e a gente baseou as nossas hipóteses nos autores, em alguns autores, além da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Como metodologia, a gente fez uma correlação usando o SPSS, uma correlação não paramétrica, né, de Spearman, entre as variáveis. E o índice de recuperação de resíduos sólidos, ele é calculado basicamente com o cálculo da reutilização somado à reciclagem, somado à recuperação energética, dividido pela geração de resíduos sólidos urbanos. Então, o meu IRR leva em consideração o quanto eu reutilizo, o quanto eu reciclo e o quanto eu tenho de recuperação energética. E aqui a gente tem a estatística descritiva, que traz a média, né? Então, o que a gente... Os estados, o número de estados, que seriam os 27, né? A média de recuperação é de 3,15. Os municípios, isso seria, gente, 3,15% de recuperação dos resíduos sólidos. Então, tudo que a gente vai para o lixão, a gente só consegue recuperar 3,15%, tá? Então, é uma coisa bem ínfima, bem pequena. Então, imagine bem aí, todo o resto a gente não recupera nada, tá? Então, a gente só consegue recuperar, seja em forma de energia, transformando em energia, seja qualquer tipo de recuperação em forma de reciclagem, a gente só consegue, em média, 3,15% a nível de Brasil, tá? De recuperação. Apenas 39,24% dos municípios, em média, possuem o planejamento, né? Algum plano de gestão segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos Nacional, né? Apenas 32,63% possuem algum tipo de taxa de cobrança para fazer o manuseio, para manusear esses resíduos sólidos. O custo total de manejo por habitante custa R$ 114,22, né, para fazer esse manejo por habitante. Isso mensal, tá? A cobertura de coleta seletiva, apenas 31,97% possuem essa cobertura de coleta seletiva, e a gente tem, em média, por município, 983 catadores, tá? E a taxa de aproveitamento desse material que eu coleto, então, assim, eu faço a coleta seletiva, mas mesmo assim, o Brasil, a gente só consegue recuperar 61,8%, né? Então, a gente, mesmo fazendo a coleta seletiva, a gente só tem esse percentual de taxa de aproveitamento. E aqui, a gente faz a correlação, tá? O que deu perfeito, né? Uma relação linear perfeita, foi o planejamento. Então, assim, traz destaque para esse planejamento. Quanto mais os municípios planejam, né, mais consegue recuperar. Então, assim, quanto maior a média desses municípios que possuem esse plano de gestão, mais a gente consegue fazer essa recuperação. E a gente tem uma correlação moderada a 0,592, né, com significância em duas extremidades. A outra que deu também significante foi a média de catadores, deu também uma correlação moderada em 0,654, também significante em duas extremidades, a nível de 0,01. Essa daqui é a média de custo total de manejo por habitante. Então, o que quer dizer? Que não importa, né? Eu não deu uma correlação desprezível. Então, eu posso estar muito bem gastando muito por habitante, mas isso não está, não se correlaciona com ao meu índice de recuperação. Não recupero mais porque eu estou gastando mais. Aqui,
a média de cobertura da coleta seletiva. Então, quanto mais eu tenho coleta seletiva, mais eu recupero. E deu uma correlação também moderada a 0,605, significante também nas duas extremidades. Então, deu uma boa correlação com a média de cobertura da coleta seletiva. Então, quanto mais coleta seletiva eu tenho, é bem intuitivo, né, essa, né? Quanto mais coleta seletiva eu tenho, mais eu consigo também recuperar. Aqui a média de quantidade de catadores deu uma correlação fraca, porque quando ele cai lá para o nível 5, ele já baixa, mas mesmo assim deu um pouquinho de correlação, mas a gente acabou não considerando, porque os catadores, na verdade, a quantidade de catadores, ele tinha um desvio padrão muito alto. Tinha município que tinha e tinha outro que tinha muitos catadores e outro praticamente não tinha. Então, como tinha essa discrepância, a gente acabou não considerando essa correlação. Aqui, a média da taxa de aproveitamento do material de coleta seletiva, que também deu desprezível, então ela não se relaciona com o meu índice de recuperação. E aqui a gente tem o teste das hipóteses. Então, o que foi aceito? Quanto mais eu planejo, mais eu recupero, né? Então, se os municípios fazem planejamento, mais eles conseguem recuperar. Quanto mais eu cobro taxa, que é bem interessante, que tem muitos autores que falam a respeito dessas cobranças de taxa, e a gente traz isso na prática, né? Tanto do planejamento quanto da cobrança de taxa. Então, quanto mais eu cobro, o consumidor ele meio que sente no bolso e ele acaba desenvolvendo um pouco mais, e aí talvez desenvolva um pouco mais essa consciência, e mais eu consigo recuperar, né, esses resíduos. O custo de manejo não deu correlação, então se eu estou tendo mais custo, não necessariamente vai recuperar mais. A cobertura de coleta seletiva deu também, então é uma coisa bem importante, que também é bem abordada pelos autores, que a gente tem que implantar a questão da coleta seletiva, né, porque ela traz essa relação, e ela tem uma correlação moderada com a recuperação, né, desses resíduos, e a quantidade de catadores que a gente deu fraca, e a gente acabou rejeitando justamente por isso, porque tem uma discrepância muito grande entre esses municípios, tá? Então, como ele realmente tinha essa discrepância muito grande e a correlação deu fraca, a gente acabou rejeitando a hipótese. E o aproveitamento de coleta seletiva a gente também não aceitou. E aqui, para a leitura geral dos achados, é basicamente isso. Quanto mais municípios tem os planos, segundo a política, mais recupera. Quanto mais também a cobrança de taxas, mais eu recupero. E que esses fatores eles influenciam de forma moderada a esse índice de recuperação de resíduos, tá? E que não tem não é expressamente dito no Plano Nacional de Recuperação de Resíduos Sólidos, aliás, mas a economia circular está bem presente e ela se correlaciona com muitos dos aspectos desse planejamento. E é isso, gente. Muito obrigada. Acho que temos aí um trabalho muito interessante que eu queria consultar primeiramente, né? Se aí o nosso público, Lucila, Marcos, se vocês têm algumas perguntas, consultas para a gente bater um papinho aqui, um pouquinho antes da próxima apresentação. Aproveitar a cabeça fresca do trabalho. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcos. Eu lhe conheço. Evento, né? De empreendedor. Eu estou fazendo um trabalho aqui na Uninove, eu sou doutorando aqui do curso, no programa de pós-graduação em administração, e um tema que eu tenho trabalhado está voltado também para a economia circular. E uma das preocupações que eu tenho dentro do tema é a questão das práticas sustentáveis no meio rural, que é algo um pouco mais complexo, e também identificar essas práticas sustentáveis, né, que sejam circulares, na produção de hortaliças em assentamentos aqui no município de Goiás, na capital, né, no estado de Goiás, né?
próximo à capital Goiânia. E observando o seu artigo, a gente percebe que a recuperação através dos resíduos, né, não é uma prática constante e que necessita muito de políticas públicas. E um dos aspectos que a gente percebe no seu trabalho, que eu acho que seria interessante, talvez, dar uma ênfase maior, principalmente na conclusão, como também sugestão de pesquisas futuras, que eu fiz uma leitura rápida dele, em relação à questão de haver mais motivação, incentivo pelos meios públicos, de políticas públicas. Eu bato muito na tecla da questão da educação, né? Educação ambiental, educação que leve a uma visão de sustentabilidade e que também haja o princípio dos 3R, né? Reciclar, reduzir, reutilizar, né? E sim, eu parabenizo o seu trabalho, sua exposição, e faço essa sugestão, mas está de parabéns, Maria da Conceição. Eu fiquei muito encantado com o índice que você apresentou aí e vou me espelhar nele para fazer um estudo do meu trabalho no estudo 3. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Marcos. Você tem algum comentário? Maria da Conceição. Eu nem perguntei se eu te chamo de Maria da Conceição. Minha mãe chama Maria da Graça, e se chamar ela, ela fala, meu Deus, você está falando, você está falando comigo, é só graça. Bonito, não tem problema. Não, sim, Marcos, é interessante essa questão que você falou, que a gente tem discutido realmente muito, porque enquanto não gerar essa questão da consciência, né, das pessoas, e a gente vê que fica bem visível que quando tem a cobrança de taxa nos municípios, esses municípios conseguem recuperar mais, né? E alguns autores, inclusive, falam disso, né? Que quando a gente sente no bolso, a gente gera um pouco, né? Mas sabe o que eu fiquei surpresa, talvez com esse ponto? A cobrança de taxa tem essa influência, mas o custo não tem. Então, qual é o sentimento do pesar no bolso? E aí eu não sei se vai para aquela questão de Assim, eu imagino que economia comportamental. seria interessante observar da seguinte forma: para o contribuinte que tem pouca noção de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, quando ele é cobrado, ele responde. Mas aí, o setor público não está acostumado a gastar com esses recursos. Então, a responsabilidade do setor público é melhorar essa consciência política de investir no cidadão que ele corresponde quando ele é exigido. Então, nós temos duas situações. A sociedade, quando é cobrada, ela corresponde, mas o setor público, quando é para ele gerar um melhor investimento, ele não quer investir em custo. Isso então, nós mesmo. temos um problema. Justamente, porque assim, uma parte desses investimentos, porque a gente tem a taxa de cobrança, né? Em alguns municípios, eles são financiados basicamente pela taxa de cobrança, mas em muitos municípios isso é financiado por recursos públicos mesmo, sabe? Então, assim, o custo, ele envolve isso. E muitas vezes esses recursos públicos, eles podem não estar... Eu estou falando aqui por alto, tá, gente? Eu não fiz uma pesquisa disso. Mas eles podem estar sendo mal administrados, como geralmente acontece, né? Então, assim, o fato de eu estar gastando mais não necessariamente está me trazendo retorno, porque isso pode estar sendo simplesmente mal gerido, né? Eu até estendendo o tempo que eu sei que já passou, é só argumentando que isso aí já é um tema para pesquisa futura, ou seja, esse indicador está sendo provocado por quê? Por má administração e gestão de recursos públicos em relação à sustentabilidade ao meio ambiente. É uma proposta de estudo futuro. Parabéns. Verdade. Queria também consultar se a Lucila tem algum ponto que gostaria de comentar. Não, queria só parabenizar. Eu achei um artigo muito interessante, e a discussão também. Então, os pontos que eu ia trazer já foram contemplados aqui. Eu só queria reforçar, Daphne. Isso. Eu sei que você é moderador, o tempo seu é meio assim limitado, que como moderador você tem que estar limitando isso aí. A importância que tem hoje o estudo da economia circular, gente, ela é muito importante em nossas vidas, porque ela é uma proposta de contestar o modelo que está aí atual, o modelo linear, que é aquele modelo que vai utilizar os recursos naturais de forma a destruí-lo e gerar um lixo. Esse lixo não tem fim para nós até então. Então, a nossa preocupação hoje é sistêmica.
Hoje nós estamos pensando, não é para a nossa geração mais, é para a geração futura. É o que a ONU está propondo lá com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e com o desenvolvimento sustentável que a gente tem planejado no nosso país. Então, só para dar ênfase na economia circular. Uhum. Ah, com certeza. A questão é só também a gente trazer essa relevância, esse contexto, que eu acho que, inclusive, nós que estamos aqui nessa sessão, né, mais voltados para operação sustentável, já acho que naturalmente estamos engajados e mobilizados, mas pensar em contribuições teóricas e práticas para as nossas pesquisas e para os nossos estudos, né? Então, até falando nesse sentido, na hora que você traz um pouco da sua contextualização, você bate muito na tecla da conscientização do consumidor, mas talvez para até reforçar um pouco da relevância e da mobilização, tanto das empresas, governos e municípios, tenha também a pressão para reduzir as emissões, né? Então, justamente como o Marcos falou, para bater meta de ODS, para vários compromissos que estão sendo tomados, tanto no âmbito público como privado, a economia circular também vai nos ajudar nessa pauta de reduzir, evitar ou até, né, regenerar. Então, acho que também pode entrar reforçando um pouco da sua justificativa, né, da relevância da economia circular. Uma questão também que eu notei aqui que fiquei, não sei se pode ter no artigo, e eu falei de memória agora, mas você fala um número muito importante que é só 3% que é o recuperado, né? Mas 3% a gente sabe que o número, né? 3 para 100 é pouco, mas e isso em relação a outros países? Qual é o benchmark? A gente tem ali na nossa melhor referência de onde isso é feito, quanto que é? Porque se a gente tiver que a nossa melhor referência é 7%, a gente sabe que continua sendo baixo, mas globalmente ainda é baixo. Mas se você traz aí um comparativo dizendo que já bateu 40%, aí a gente, né? Então, você tem esse número, ou poderia colocar, porque eu acho que faz sentido, assim, para fazer alguns... De uma maneira, o que é mais alarmante? Porque a gente traz a média dos estados, né, que é de 3%. Só que quando a gente vai analisar estado por estado, isso é mais crítico ainda, porque tem estado que recupera 0,03, tem estado que não recupera nada. Então, assim, tem estado, é porque a gente não trouxe para o trabalho, porque também não fazia parte do objetivo, mas tem estado que ele nem informa nada, né? Ele nem informa onde ele está descartando os resíduos. Então, assim, é muito mais grave do que a gente conseguiu trazer, porque a gente trouxe os números, mas, assim, se você for fazer uma análise bem mais minuciosa, isso é muito mais grave. Tem estado que simplesmente tem muitos municípios mesmo, que não informam onde eles estão, para onde eles estão levando esse lixo. Tem muitos que estão fazendo esse descarte em lugar que não é o ideal, mas pelo menos informam que estão fazendo, que estão tentando se planejar, mas tem muitos que não informam onde estão descartando seu lixo. Então, assim, é muito mais grave. Em relação a comparar com outros países, a gente não fez porque também não era ainda, a princípio, o objetivo, né, do trabalho, mas a gente pode sim tentar até para trazer uma contextualização, né? Mas, assim, de uma maneira geral, eu achei bem alarmante os resultados, Sim. não só os que a gente conseguiu trazer, mas os que estão no sistema lá, né? Porque isso é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Perfeito. E por fim, eu pensei assim, a depender né, porque a gente sempre imagina que o trabalho está aqui pensando nos caminhos futuros, né, para publicação em outros locais e para periódico. E para reforçar um pouquinho das contribuições, e quem sabe até se a gente pensar na contribuição prática, a gente pode até falar assim, poxa, essa aí correlação que vocês acharam com o planejamento, pode falar assim, não vai ser por acaso que vão conseguir aumentar esse índice. Então, é sim necessário planejamento, mas olha só a boa notícia, planejando funciona, né? Os gargalos de implementação, óbvio que são muitos, mas aí, pelo que você está trazendo, mostra que uma vez que esse planejamento tenha um start,
é de fato viável e tem, né, efeito. Então pode ser um achado para ajudar também no convencimento, né, na mobilização. Mas aí parabéns, também desejo sucesso e que a pesquisa aí seja, né, ganhe aí o mundo em periódicos. Bem, vamos lá aqui pela nossa programação. Eu estou com os 2 trabalhos seguintes, eu vou tentar dar uma agilizada, até porque os 2 trabalhos, eles estão no formato de relato técnico. Não sei aí se todos tiveram a oportunidade de conferir todos os formatos aí aceitos pelo evento. É um congresso também focado muito em pesquisa também, né, aplicada. Então, o que trouxe aqui foi, estava até revendo os trabalhos e vendo, poxa vida, que coincidência, são os meus 2 alunos que trabalham no setor de saneamento. Então não é uma coisa tão, não é um setor tão recorrente e eu calhei de ter 2 orientandos aí no mesmo setor. Vou então trazer com vocês, deixa eu compartilhar minha telinha. Primeiro, o trabalho da Lara. Então vamos lá. Compartilhando aqui, quando vocês puderem checar. Eu vou colocar aqui o meu timerzinho, mas como eu vou estar aí nesse papel duplo, se eu falhar no tempo, podem, por gentileza, me avisar aqui do deadline. Daphne, qual é o tempo seu? Você tem quantos minutos para apresentar? 15. Tá ok. Tá ok? Então, podemos aí dar o início. Então, o primeiro trabalho foi um relato técnico, né, termo de referência orientado para ESG, com autoria da Lara Dias de Jesus e Souza, Daphne e Fagner. A Lara, ela terminou o mestrado esse ano aqui com a gente na FEI, e foi me orientanda, e o Fagner é parceiro dela de trabalho, e eles atuaram aí nessa empreitada da criação do termo de referência. Talvez se eu vá dar uma contextualizada, esse trabalho ele foi submetido inicialmente aqui como um relato técnico para a gente explorar um pouco do que foi essa caminhada da Lara, essa implementação. Amanhã, inclusive, vai estar a Lara e eu vamos estar num painel, acho que às 6, isso, sobre impacto social da pesquisa, pesquisa aplicada, porque foi um caso super interessante de uma aluna que estava no mestrado acadêmico, mas também vivendo aí na prática a sua função, né, como coordenadora de sustentabilidade. E ao longo das disciplinas, ela foi tomando conhecimento aí de um mundo de coisa e foi vendo as demandas dela de trabalho, e essa que foi implementar esse termo de referência, que é um termo de compras sustentáveis, calhou aqui, como a gente vai explicar, de ser uma demanda que ela estava vivenciando lá, e foi algo que tanto vimos em sala de aula, como na sequência organizamos um curso, fizemos um treinamento na empresa dela, para os demais funcionários, inclusive aí o Fagner, que foi quem entrou como parceiro dela, para a implementação. Então, como uma etapa aí que nós já iniciamos, mas que ainda está em processo, a gente está elaborando um artigo de pesquisação. Então, quando o pesquisador ele tem, né, essa parte ativa em criar uma intervenção, né, e tirar daí tanto algo, um produto, né, de contribuição prática, como também reflexões teóricas. Então, dando essa contextualizada, né, sobre a origem do trabalho, e que aqui está o que foi essa nossa empreitada inicial de relato técnico. Bem, então, o trabalho traz aí sua estrutura, resumo, introdução, diagnóstico do problema, conclusões, recomendações e referências. Como um resumo inicial, a Lara destaca um pouco da motivação do trabalho, que seria incrementar nos termos de referência ações voltadas para ESG, alinhada com a crescente busca no mercado pelo tema. Então, aí, se a Maria da Conceição traz para a gente essa demanda, né, pelos consumidores, essa demanda chegou também no mercado financeiro, e pressão por investimento, pressão por relato, por todos os lados, vem impactando de fato. Acho que a gente não vai
vem aumentando, né, essa pressão, não só a intensidade, mas as fontes, né, para as empresas aí se adequarem. E a realização foi, então, nessa unidade de negócio norte, numa empresa do setor de saneamento do estado de São Paulo, que é onde ela trabalha. Tem também esse elemento de ser uma empresa de economia mista, que traz suas peculiaridades, né? Então, a forma de licitação, né? Os processos de compras têm ali suas dificuldades do que pode mudar, como pode mudar. Então, foi um desafio que chegou para ela, e a operacionalização, que foi mapear as principais contratações que eram ali realizadas no momento, realizar um levantamento das ações de ESG que poderiam ser incluídas em cada contrato e treinar os colaboradores de pacote técnico. Então, cada departamento, ou quem fosse fazer uma solicitação, como está ali alinhado com termos de compra sustentável. Então, esse é um resuminho geral do trabalho. Como introdução justificativa aí que nós já estamos explorando sobre a mobilização da sustentabilidade nas empresas, mas isso indo também, né, para a sua cadeia de suprimentos, como sendo também um tema de destaque, um campo multidisciplinar que tem necessidade aí de difundir conhecimento nessa área. E para, né, abordar esse tema, fomos estudar como implementar compras sustentáveis em uma empresa de saneamento, ou seja, ali ela está, assim, renovando, treinando, né, seus fornecedores, mas para isso começando internamente, como é que a gente implementa essa mudança no setor de compras para as compras serem mais sustentáveis. O método foi qualitativo, exploratório, com a construção de uma revisão teórica e essa análise do processo aí que ela está implementando, que atualmente nós já estamos ali enquadrando como uma pesquisação, né? E a aplicação dos conceitos em uma empresa de economia mista do setor de saneamento. Então, revisão da literatura básica que ela acabou incluindo, nem é o foco muito do formato de um relato técnico, mas como ela também vem desse contexto, né, de trabalho acadêmico, fomos amparando aí, né, como é que isso vem sendo disseminado na literatura. Então, minimizar riscos, maximizar a lucratividade, demandas aí para a cadeia de suprimentos e sustentabilidade. Uma das demandas aí de reduzir o impacto ambiental, né, seria mudar o material consumido para de menor impacto ambiental, reduzir o impacto ambiental do processo, até projetar redes de suprimentos com menor impacto. E os gestores de cadeia de suprimento começam, né, a se deparar com essa pressão e entender que algumas ações aí de sustentabilidade vão agregar valor para clientes e demais stakeholders. Então, como já mencionamos ali no resumo, a unidade de análise foi, né, um departamento de uma empresa de saneamento aqui de São Paulo, a Sabesp. Há um histórico básico, né, da empresa, foi fundada em 1973, está ali já na B3, né, Bolsa de Nova York, então tem uma série aí de demandas, né, do mercado. Tem aí uma relevância também por estar diretamente relacionada aos ODS bem aí destacados pelo Marcos, aí no caso o ODS 6, né, de água potável e saneamento, e já vem, até por essa inserção no mercado, ali bem imersa em alguns princípios ESG, que estão ali na sua essência, conforme é reportado pela organização. Bem, o diagnóstico que ela montou e compartilha traz um pouquinho do histórico do que foi acontecendo no processo. Então, primeiro, identificação e planejamento operacional, necessidade de contratações mais sustentáveis. Então, no planejamento anual que ela teve, isso foi detectado como das prioridades, né, para serem resolvidas ao longo desse ano. Então, como focar em contratações mais sustentáveis. Foi aí criado um grupo de trabalho para desenvolver um modelo de um termo de referência mais sustentável, entendendo também que essa é uma demanda, muitas vezes, multidisciplinar, interdepartamental. Não adianta só
o departamento de sustentabilidade resolver o que tem que ser feito sem falar com compra, sem entender a demanda dos demais departamentos de como orquestrar isso, né? Então, eles criaram um grupo de trabalho multidisciplinar para tentar entender como né, lidar com essa empreitada e essa demanda. Então, no primeiro momento, houve um levantamento e pesquisa sobre o tema, participação de treinamento específico para compras sustentáveis. Isso aqui é a parte que a Lara faz também uma imersão dentro do mestrado em temas, a gente organiza o curso, né, e faz essa mobilização de conhecimento entre a academia e a prática, né, e a empresa. Eles implementam aí um início, aqui um caminho que eles estão trilhando, né, é a criação de uma cartilha para vinculação interna em todas as áreas de negócio, ou seja, uma vez que eles diagnosticaram o problema, criaram um grupo, pesquisaram, fizeram um curso, começam a fazer uma primeira implementação e agora estão no passo de disseminar isso, né? Ok, fizemos uma primeira adaptação aí do termo de compras, os demais precisam aprender, isso precisa escalar, né? Então, eles estão na etapa de criar uma cartilha para disseminar isso e treinar os demais departamentos comerciais, operacionais e de apoio e gestão para que isso seja também implementado nos outros departamentos. Aqui, alguns prints aí, como foi a organização do grupo de trabalho, quando eles começaram, então, a mapear o problema, entender formas de, né, inicialmente adaptar esse termo de compra para entender, primeiro, quais são as iniciativas que já existem, que contemplam alguns critérios ESG, como alterar algumas contratações sem o impacto inicial de custos, né, e eventualmente como mobilizar e disseminar isso nos demais departamentos. Então, algumas conclusões. Considerou-se aí que o objetivo foi alcançado, uma vez que se teve, né, também essa etapa teórica, né, de analisar a literatura e também a parte prática de aplicação desses achados para uma unidade de negócio que de fato conseguiu aí adaptar, criar e implementar a primeira compra com base num termo de compra sustentável. Foi possível observar a aplicação da prática dos conceitos em uma área do setor e o envolvimento de uma equipe multidisciplinar que foi apoiada pela alta liderança da unidade de negócio, é algo que a gente vê também até na ISO de compras, a ISO 20400, que não tem muito para onde fugir, um dos principais drivers é o envolvimento da alta liderança, quando você quer mudar, né, política de compras, termos de compra, isso não pode vir necessariamente de uma ação bottom-up, então eles tiveram a experiência, né, de mobilizar uma equipe multidisciplinar, de ter o apoio da alta liderança e conseguir aplicar aí na prática o que foi pesquisado sobre compras sustentáveis. Considerou-se um caráter inovador, atrelado à introdução de práticas ESG nas contratações da companhia, sem onerar as contratações, então não foi muito se atrela, né? Para eu fazer compras mais sustentáveis, eu vou ter que pagar mais caro, né? Então, eles conseguiram na medida do possível, na primeira iniciativa, implementar essas práticas sem ter aí impacto, né, onerar as contratações, trazendo toda a cadeia de fornecedores para conhecer e aplicar o conceito nas atividades contratadas. Além do impacto ambiental positivo, também se considerou que houve um impacto social, tanto na disseminação das práticas, né, como também em levar para o cliente final esse engajamento com o ESG. Acredita-se que o trabalho contribui, mostrando alguns conceitos relacionados e para a indústria mostra também que é possível, né, fazer essa adaptação de termos de compra e compras em empresas de economia mista com práticas ESG, sem onerar contratações. E também futuros estudos podem ampliar as bases de pesquisa sobre o tema e também entender como que vai ser a aplicação em outros setores, né? Como outros setores podem implementar práticas ESG em suas contratações e suas compras, buscando isso sem onerar suas contratações. Então, algumas das referências e contato aí disponível meu também
em Dallara, e amanhã ela vai estar pessoalmente falando um pouco como foi essa experiência, né? Tanto de estudar como implementar e como está sendo a finalização aí desse processo do termos de compras sustentável. Então, acho que é isso, consegui aí ficar nos meus minutinhos e fico aqui à disposição para a gente conversar sobre o trabalho. Daphne, parabéns pelo seu trabalho, pela sua exposição. Pesquisa bastante interessante, né? Você vai falar do ESG, né? Que envolve governança, envolve ambiental, envolve a questão social. Ela é muito importante, né? Ainda mais num segmento desse, que é a empresa de saneamento, né? De saneágua, né? Empresa de saneamento, melhor dizendo, não é? Uhum. E uma das preocupações que a gente tem é como é que ela vai fazer esse tratamento, né? Qual que é a nova postura que ela vai ter diante das novas exigências que são estabelecidas para os países e para que envolve todo o Estado e município, todo mundo, né? É necessário se adaptar a esse processo. E o ESG ele vem nesse sentido, de propiciar a condição de que as empresas se adaptem a essa nova realidade. E a gente percebe que a sua pesquisa é muito interessante, que ela mostra uma forma de condução para alcançar essas melhores medidas, né? As melhores condições de assistir dentro desses parâmetros que são exigidos. Me trouxe uma dúvida aqui, dentro desse processo que foi apresentado, uma questão que eu acho que seria até interessante aprofundar mais nele, como é que se dá aquele processo em quais setores que houve um aumento de custo, melhor dizendo, para que essas práticas pudessem ser melhor recebidas pelos colaboradores ali, pelos os gestores ali, para melhorar essa gestão na empresa, né, no processo de assistir a empresa como um todo. Eu fiquei na dúvida que parece que ficou assim meio, né, que trouxe houve a necessidade, planejamento, depois houve a questão que a gente viu lá na sua exposição aí, a reunião deles para melhor assistir, estudos, cursos, etc. Depois foi fazer uma cartilha, um documento melhor, melhor distribuído, e aí, nesse processo, você fala sobre essa questão de que houve um aumento de custo. Não, Mas esse não aumento... houve. Não houve. Eles conseguiram implementar o termo de compras e as primeiras compras que foram executadas seguindo esse termo que incorporou questões ESG não implicaram em contratações mais caras, ou seja, não houve oneração, não foi, não se precisou gastar mais para com novas contratações depois de implementar o termo ESG. É porque, na Então, verdade, a maioria das vezes que a gente... uma das questões, né, mas o que ela ressalta de principal, inovador, porque se tem muito assim, tenho 5 fornecedores disponíveis. Se eu vou implementar questões ESG, eu provavelmente algum desses 5 não vai cumprir esses critérios, ou quem for cumprir vai me cobrar mais caro. Então, para iniciar para dar start nessa iniciativa, eles primeiro começaram a identificar quais são as contratações que já têm elementos, como adequar essas que são as mais, digamos necessárias. assim... Oi? As mais necessárias, né? Então, as que, digamos, eu não vou dizer que são as mais fáceis, mas as que estão ali mais próximas de se adequar, para até gerar essa... imagina, né? Vem uma iniciativa nova. Se a primeira der errado, custar mais caro, eles não vão querer expandir. Então, eles conseguiram implementar essas primeiras contratações com critérios ESG sem levar a contratos mais caros. Então,
Isso está gerando um estímulo para que isso é possível, que isso é viável, gerou lições aprendidas que está indo para essa cartilha, tanto como, né, instruções de como seguir e passo a passo para se disseminar, e aí mais para frente a gente vai ver os outros tipos de problema que podem surgir, como contornar, né? Mas até É nesse então, sentido, Daphne, que eu observo que eu parabenizo a pesquisa em si, então, porque a maioria das vezes que vai se implementar qualquer mudança, principalmente que envolva resultados, práticas, etc., há um aumento de custo. E vocês conseguiram fazer isso de uma forma, né? E o exemplo da prática, né? Que vocês vivenciaram, que foi vivenciado na prática, né? Então, eu acho que esse é o diferencial do seu estudo, da pesquisa. E até é louvável que outras empresas, que um dos problemas que a gente tem enfrentado hoje é como a empresa vai entrar nesse processo, né, de uma sustentabilidade, uma melhor assistência, uma melhor implementação nos seus processos sustentável, sem gerar custo, que é a maior dificuldade. tem casos e casos, né? Às vezes até a melhor forma de mobilizar vem pelo ambiental, porque o ambiental ajuda com eficiência, que ajuda com redução de custo, mas acho que o ideal é o entendimento de que vão ter ações que vão gerar, que não vão ter custo, tem ações que vão ter custo, tem ações que vão gerar eficiência e outras não, mas a mobilização para a sustentabilidade ela vai ter que passar por todas elas, né? Enfim. Eu queria abrir aqui, então, para a Maria Conceição e para a Lucila, se elas têm algumas observações, antes da gente passar para o próximo trabalho. Pronto, não, rapidinho. É só em relação a isso que o Marcos falou, né, a gente tem algumas colegas que são da CAGES, em que elas também estão tentando a fazer isso. E aí o que ele falou é bem interessante, porque um dos trabalhos trata justamente de fazer o mapeamento desses custos, porque no estudo delas, realmente elas percebem que onera um pouco, né? Uhum. Assim, principalmente no social, e o social estava, inclusive, mais difícil de mapear. Por quê? Porque não é tão Uhum. né? Então, assim, vocês realmente começaram bem, porque vocês começaram devagarinho e mostrando que não tem custo, porque se for mexer em todos os contratos, aí sim, aí vai onerar, aí vai ficar difícil, e aí talvez a empresa, não sei, vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer essa adequação. Resistência, né? Embarrear. Isso. E aí, Uhum. A Daphne falou uma coisa que é interessante, por exemplo, os modelos, os processos que nós temos hoje no mercado têm uma característica bem linear. E para que tenha uma visão ambiental, etc., tem que mudar todo um conceito dentro da empresa. E isso, às vezes, tem muita resistência dentro, né? E geralmente os gestores vão imaginar em gerar custo, né? Geralmente, né? Esse caso específico aí de compras sustentáveis, essa conversa, né, acabou surgindo em paralelo, né, tanto na nossa disciplina como quando teve o planejamento estratégico lá e foi identificado, diagnosticado isso como uma questão prioritária, mas de uma experiência que eu passei quando veio a ISO de compras sustentáveis, a ISO 20.400, existiu um grupo de trabalho dentro do FGV-SES, o Centro de Estudos de Sustentabilidade da FGV, para entender como é que essa nova ISO estava chegando para as empresas. Então, a gente acompanhou durante 2 anos um grupo de empresas que estava, assim, de uma forma pioneira, começando a entender a norma e implementar. E a que conseguiu, ao longo dos 2 anos, seguir aí todas as recomendações, porque não é uma norma de exigências, né, mas sim de recomendações, foi a Baterias Moura. E não sei se hoje vocês também acompanham um pouquinho, né, da história, como ela está aí à frente de algumas questões de sustentabilidade. E na época o gestor que estava implementando isso falou que realmente, assim, a forma como ele conseguiu mobilizar a autogestão em departamentos foi inicialmente mapeando quais são os itens de compra que sequer precisam ser feitos e são feitos meio que no automático ou porque as especificações não foram
repensadas, um pouquinho do que você traz aí, Maria da Conceição, de planejamento, né? Internamente, eles tinham, veja só, a devolução de várias caixas para um fornecedor e a necessidade de compra de caixas para processos internos, que não eram caixas para o cliente final, que eles simplesmente se repensassem os processos quando recebia, onde tocava a caixa, enfim, eles evitavam uma compra que foi aí na casa já de 1 milhão, né? Porque empresa grande, compra grande. Nossa. Então, a primeira ação que ele mapeou, até rever os itens de compra e as especificações, já aí, engajou e se reduziu, todo mundo falou assim, opa, se a gente repensar compras, pode ser que algumas a gente aumente de custo, mas com outras a gente baixa e dá para equilibrar cumprindo critérios socioambientais, então também tem essa, assim, você faz primeiro, o que você acaba mobilizando todo mundo e eventualmente o que algumas ações que não forem economizar ou forem gerar custo, que estejam compensadas por outras que você conseguiu gerar aí ou evitar um custo ou gerar algo positivo. E por aí vai. Parabéns pelo trabalho, é bastante legal. E até me deu curiosidade de fazer uma leitura no trabalho que a Maria da Conceição falou, que mapear não é uma tarefa fácil, não, viu? E ainda mais o E social, né? o social, então, nossa, mas me deu curiosidade. Mas parabéns pelo trabalho e as observações que foram feitas, eu vejo que são relevantes, e até o caso da indústria que você colocou como modelo, eu acho que não tem nem como não observar que ela, ela, na verdade, como ela é uma empresa que produz determinado tipo de produto, que o resíduo dela é nocivo ao meio ambiente, e ela já tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, né? E também nesse sentido de suprir a cadeia de melhor assistir a cadeia de suprimento delas. Parabéns. Bem, então vou partir para o próximo trabalho. Vou compartilhar a tela. Também vou Vai, pedir a a Livinha. sua equipe, foi só você que veio aproveitar que você estava com o monitor e já vai. Gente, assim, eu não sei como é vocês com os orientadores de vocês, né? Mas Ah, a gente é lá e cá. Então, a Lara também está colhendo frutos aí da dissertação. Ela está maravilha. em 3, 4 congressos, Nossa, enfim, bom de demais. ano. Então, a gente vai, né, se dividindo. Parabéns. E o Eduardo, por sua vez, está até aqui, já vou compartilhar a tela. O caso do QD BRK. Tá dando para ver? Sim, O caso do Eduardo, por sua vez, ele é nosso aluno de doutorado em administração aqui na FEI, na linha de sustentabilidade, e ele está nesse horarinho em sala de aula, então, aí, de novo, tô eu aqui. Então, mais uma vez, aquele jogo de parcerias. Desculpa interromper, mas é interessante, porque eu também deveria estar em sala de aula, e o meu orientador é que é o professor da disciplina, então a gente meio que... Eu acho que no caso dele, ele ia fazer mais falta do que você. Mas assim, né? Eu vi, ele ficou lá. Não tirando a sua importância na aula, mas por acaso. Então, como eu falei, né? Devendo, assim, pela coincidência que estou aqui, porque eles não são contemporâneos, a Lara terminou e o Eduardo entrou, mas aí eis que estamos aí novamente no setor de saneamento. E eu até já pensei, gente, acho que eu vou colocar os dois depois para fazer um trabalho, casos comparativos, porque a Lara está lá numa empresa de economia mista do mesmo setor e ele está numa, né, que a gente vai ver aqui, empresa listada na Bolsa e cheio aí de inovações que ele traz, então. É um relato mais curtinho, apresentando, então, a BRK Ambiental, que também é onde ele trabalha, e que conseguiu, recentemente, esse ano,
receber um rating ESG. Então, ele vai narrar aí o quanto que ele vem se debruçando para trazer também na forma de relato fatores ESG no setor de saneamento básico com a BRK. Então, aqui, contextualizando, ele traz essa relevância do setor de saneamento como setor-chave para o desenvolvimento social, né? É algo que a gente tem aí tanto essa questão, como aí comentamos, né? Do ambiental como do social, acho que é um setor bem peculiar e relevante. Então, ele traz como sendo uma dívida que governos, de maneira geral, global, têm com a sociedade, que é, né, prover esse fornecimento de água potável e saneamento. É um item formal dentro do rol dos ODS, como já tinha destacado no anterior, né, ODS 6, e vem também agora, no momento que é impulsionado pelo novo marco legal regulatório. Vou só dar início aqui, que eu não apertei para calcular meu tempo, vou descontar aí uns minutinhos. Então, com esse novo marco, ele pauta aí pela meta de universalização dos serviços até 2023 e traz também um perfil de atração aí para novas empresas no mercado. Então, isso significa que fornecer os serviços não vai ser mais só pauta pública. Então, dá margem aí para que empresas privadas possam prestar serviço à população e vai estimular, então, a competição entre empresas estatais e privadas, ampliando investimentos no setor. Então, como você precisa ampliar e universalizar esse acesso, o setor está aquecido. Então, ele apresenta um pouco da BRK, que tem aí como lema levar o saneamento além do básico, né? É uma atuação nacional presente em mais de 100 municípios de 3 estados, se pauta aí apoiada no tripé do ESG, né, e falando sobre um meio ambiente mais limpo, transformar a vida das pessoas através do saneamento e uma empresa sustentável e rentável para acionista, tem toda aí prestação de contas no plano da governança. E ela buscou adequar-se e qualificar-se à obtenção do rating ESG para expansão e para acesso a novos mercados de capitais. Então, você está tendo esse mercado aí com maior atração, mais empresas surgindo, você precisa estar à frente aí de critérios de concorrência para investimento, né? Vai ter aí um boom nesse setor, e eles buscaram se diferenciar, buscando obter o rating ESG. Então, o processo de obtenção desse rating não foi curto, mas na frente eu vou mencionar, mas foram aí 5 anos para conseguir, né, obter. Foi pautado, então, numa mudança organizacional para uma matriz centralizada de atuação de riscos, preparação para atendimento das exigências da agência reguladora. No caso, o rating que eles conseguiram aí finalizar o processo e obter a pontuação foi o da Sustainalytics, e conseguiram, no processo final, a obtenção do melhor score das Américas e 4º do setor no mundo. Então, né, é algo que realmente dá um destaque, né, para a empresa. Pode não ser, como a gente viu aí, a outra da Lara concorrente tão grande quanto, mas conseguiu esse melhor score, significando, então, que ela está exposta a um risco ambiental, social e de governança bem menor. Até aqui ele traz sim. Então, o rating obtido foi 19.0 para o Sustainalytics. Quanto mais próximo aí de 0, melhor. Então, significa que, se tivesse tido uma nota acima de 40, estaria aí numa situação severa de risco, ou seja, é uma empresa que está exposta a riscos relacionados à dimensão ambiental, social e de governança. Então, os investidores vão ter mais precaução, né, na hora de investir nessa empresa. De 30 a 40, considerado um alto nível de risco, de 20 a 30, médio, e de 10 a 20, baixo. E eles conseguiram aí, mediante o processo que ele até explica brevemente aqui como que foi, com toda a prestação de contas nas demandas exigidas, obter essa nota aí de 19.4. Então, é um resultado de baixo risco. E para também relato das práticas, né, ESG,
eles usam a padronização dos reportes para os padrões do GRI, da SASB, e já estão se estruturando para também o TCFD, né? A Força-Tarefa para Disclosure relacionado a mudanças climáticas. Por isso também que até acabei mencionando, né, com a Maria da Conceição, a gente vê cada vez mais a pressão por relato de dados de emissão, né? Há algumas conclusões e contribuições. Então, melhorias ESG trazem ganhos de modo geral e contribuem para a economia circular. Aqui é que, sabe aquelas pessoas, né, que falam muito, que são muito sucintas, o Eduardo é muito sucinto, mas ao longo do relato a gente ilustra alguma dessas ações que estão aí dentro da pauta e dos processos que foram alterados e relatados para a obtenção do rating, e tem aí algumas questões muito relacionadas a resíduo, inclusive a gente estava até olhando as emissões do setor. Eu não sei o quanto vocês são familiarizados aí com a questão de emissões de escopo 1, 2 e 3. Vocês já se debruçaram no assunto, ouviram falar? Já fiz uma leitura, mas não aprofundei, só no nível de conhecimento geral. Então, em geral, as emissões de escopo 1 é tudo que a empresa vai emitir internamente dentro do seu processo produtivo, né, como se fosse dentro aí dentro de 4 paredes, mas dentro do seu processo interno. As de escopo 2 estão relacionadas à sua fonte energética, ou seja, para tudo que a empresa precisa entregar, a energia que ela está utilizando por exemplo, limpa, então você zerou seu escopo 2. Não, então, contabilizar isso está aí relacionado às suas emissões de escopo 2, e 3 é tudo mais, e muito relacionado à sua cadeia de suprimento, a transporte, enfim. E, em geral, a de escopo 3 representa o quê? 70% às vezes das suas emissões. E nesse setor, como o seu processo produtivo é muito poluente, é um setor que a gente viu que as emissões de escopo 1 são maiores do que a de escopo 3, né? Então, na verdade, eu vou até aqui, não um setor específico, a gente olhou uma empresa, a gente imagina que, né, ao estudar as demais vai ser semelhante, mas tem as suas peculiaridades, né? Mas, enfim, então suas ações aí para a busca do rating ESG também, ele relata suas contribuições para a economia circular. Nos processos, redução de resíduos sólidos, maior amplitude da rede de coleta e tratamento de água e esgoto. Cadeia de suprimentos também foi, no processo aí de conseguir, né, o rating, houve integração e engajamento das demais empresas e fornecedores ao padrão ESG. E, em finanças, também tornou a empresa apta ao novo mercado de crédito sustentável, né? Tanto de investimento quanto para a emissão de green bonds, que eles tiveram a oportunidade de fazer. Então é isso, esse foi o relato aí da BRK e como está caminhando aí nessa pauta ESG. Estou olhando aqui meu tempo. Acho que com os minutinhos que eu estourei aí, a gente tem uns 5 minutinhos para discussão do que vocês acharem interessante para a gente pautar no trabalho. Acho interessante, eu gostei dos 2 trabalhos e eu penso sim que dá para fazer um trabalho bem bacana, inclusive unindo os 2, né? Gente, eu preparando tudo, eu falei, eu vou colocar esses 2 para fazer um trabalho junto depois. Dá para unir os 2, eles conversando entre si, dá para fazer um trabalho bem bacana. Gostei muito dos 2. E uma coisa que ficou em mim também é que como tudo vai se conectando, então essa pauta de você se organizar internamente para obter esse rating, para ter esse diferencial para o mercado financeiro, te faz mudar os seus processos e mudar a sua cadeia, né? E eventualmente migrar aí dessa linearidade para uma circularidade, então tudo vai se conectando, assim, é realmente uma mudança bem estrutural. E eu achava que ele tinha colocado aí na apresentação, mas não colocou, foi um processo de 5 anos, e foram... Mas você comentou na apresentação.
mais de 500 documentos, 500 relatórios específicos de prestação de contas, de transparência de dados. Então, é algo burocrático e tal, mas na hora que você precisa colocar isso para fora, para obter, você organiza internamente a casa. Então, às vezes, isso vale também para repensar o processo. Mais algum ponto? Partimos Não, para a só Lucila? parabenizar a sua exposição e os trabalhos, como a Maria da Conceição fez observações, conversam entre si, e o foco aí da mesma situação é conter os problemas ambientais, né, sociais e de governança, né? Por isso que a gente fala assim, nós estamos num momento do mundo em que as inovações tecnológicas são fundamentais, mas ainda existem muitas questões burocráticas, né? Como você mesmo citou, as questões da gestão da governança ainda traz muita burocracia em todo o processo, trazendo até, consequentemente, a questão do tempo, né? O tempo que se demanda para ter uma uma condição dessa, de uma empresa ser ranqueada nessa condição, né? E isso mostra que nós precisamos evoluir bastante em termos de melhor assistir esses processos, essas empresas, para que a gente acelere o processo, né? De melhor assistir o meio ambiente, a sociedade como um todo, né? E é um exemplo nesse trabalho, essa questão burocrática, né? Você até acabou de falar da quantidade de documentos que são necessários. Se, por exemplo, se nós temos um sistema bem integrado, isso já deveria, por exemplo, a partir do momento que a empresa está dentro do meio de e-governance, né? Como a gente diz, né? Já deveria ter linkado essas informações, reduzir esse tempo para uma questão maior, de maior gestão e menor tempo para a própria melhor assistência social, né? Como um todo. Então, mas assim, isso é um exemplo, vejo esse trabalho nesse sentido também, né? Da necessidade dessa mudança nessa questão, que ele mostra bem claro o tempo que ela gastou para se certificar, né, e ter essa condição É dessa. bom até ver outros casos, ver benchmark, porque muitas Isso, vezes, assim, não necessariamente é porque isso, o rating demorou isso tudo, mas é algo que você faz, isso não está pronto, volta o tempo que a empresa volta a fazer o seu dever de casa, e, enfim, mas até talvez serviria futuramente como reforce- parâmetro para ter uma redução maior de tempo ou melhor assistência pode do reforçar processo. um pouco do que o trabalho da Maria da Conceição trouxe sobre planejamento, né? Então, se você Isso. se vê como algo que vai te trazer um diferencial de mercado, obter isso, você precisa ir se preparando, isso toma tempo, você precisa coletar informações, deixar os seus processos redondos, quem sabe aí fazer algum sistema, podem ser os mesmos 500 relatórios, mas que a extração seja mais fácil dos dados e até mais confiável, enfim, Você cabe a foi bem reflexão. feliz nessa questão. Por exemplo, o planejamento é fundamental, né? Que traz o primeiro trabalho apresentado pela Maria Conceição, o planejamento é fundamental, mas nem sempre a empresa, quando ela está no seu processo, ela, dentro desse segmento aí, quando ela busca uma certificação, a melhor condição, ela está de início de fazer algo nesse sentido. Ela é obrigada a fazer em função de outros elementos. Aí, quando ela está nesse processo, ela já quer subir um degrau acima. Ela já se preparou com a base, né? Mas nem sempre acontece isso. Mas o alerta que a gente faz aqui como é uma empresa só, a gente não tem como um parâmetro só, um outro parâmetro Uhum, para fazer uma avaliação, mas assim, uhum. pelo tempo que foi gasto, eu particularmente vejo que é um tempo grande, né? Para uma assistência de mercado, que nós estamos mais num Isso período mais também, a emergente. depender, dá uma vantagem competitiva para ela maior se os demais não tiverem entrado com isso há um tempo É, atrás, né? Porque significa que ela teve também, tempo na frente. é Mas bem, então verdade. vamos para a apresentação da Lucila, enfim, fique à vontade. Eu, antes de começar a apresentação, pedi licença, o meu tempo aqui, eu vim mais para assistir os trabalhos, voltar para a economia circular, eu peço licença e eu não vou poder ficar mais, né? Mas, assim, parabéns à sala, à condução da moderação aqui, dos colegas aí, desculpa não poder ficar mais. Obrigado, uma boa noite. Obrigada, Marcos. Tchau, tchau. Revê-lo, boa noite.
Lucila, por favor, fica à vontade. E se quiser Tá. alguma ajuda aí, mas eu acho que da primeira vez deu tudo certo, né? Eu Compartilhamento. vou lá. Faltando 3 minutinhos, eu aviso no chat, por favor. Pode ficar à vontade. Ah, vocês estão vendo bem? E me ouvindo bem também? Sim. Como a Daphne trouxe, né, a gente tinha várias modalidades, algumas modalidades de apresentação, né, de trabalho, e o nosso é um caso de ensino, né, que são as dificuldades e limitações do município de Sabiá nas mudanças impostas pela nova lei de licitações públicas. É um trabalho que a gente fez, Juliana e eu fizemos durante a disciplina com a professora Verônica, né? Nós somos mestrandas do programa de gestão organizacional da Federal de Uberlândia. Então, assim, do que se trata esse caso de ensino, né? Como que a nova lei de licitações influenciou na mudança organizacional, né, dentro de uma prefeitura, mas especificamente dentro da diretoria de licitações, né? E aí, como que essas alterações, né, levaram à necessidade de identificação do gestor dos principais desafios e limitações a serem enfrentados. Né, como é um caso de ensino, a gente conta uma historinha onde, né, para poder contextualizar as mudanças. E nós temos como personagem principal o Antônio Carlos, que é o diretor de compras do município de Sabiá, né? Que ele acorda com a seguinte mensagem: o secretário de governo falando que a nova lei de licitações foi publicada e que eles têm 2 anos para se adaptar. Então, qual é a primeira atitude dele? Primeiro foi pensar que era uma pegadinha, já que essa lei foi aprovada no dia 1º de abril, e depois pensar que o secretário de governo não faria isso, então ele pensou que ele precisaria de um relatório do setor jurídico para saber quais eram as principais mudanças, né? O que ele precisaria, o que impactaria para ele saber como que ele iria conduzir os impactos dessa mudança trazida pela nova lei. Então, assim, a gente precisa entender um pouco como que funciona, né, a secretaria e o município. O município ele tem quase 700 mil habitantes, é a segunda maior economia e população do estado, realiza por volta de 900 processos licitatórios por ano, e já tem parte, né, das contratações são feitas por meio de pregões eletrônicos, mas também há uma parte que é feita por processos presenciais, né, com a participação dos fornecedores. E eles têm uma empresa pública, né, o município conta com uma empresa pública que foi criada para a implementação das demandas que envolvem tecnologia da informação e comunicação, que depois nós vamos ver que ela vai ser necessária nesse processo de mudança. A diretoria ela é um órgão subordinado ao gabinete do prefeito. Ela é comandada, né, como eu falei, pelo Antônio Carlos. Recebe demandas de contratação de serviço, obra de materiais de 15 secretarias. E ela é composta por 35 servidores distribuídos em 7 setores. Então, são 35 servidores que fazem todo esse processo, né, acontecer. E aí, assim, quais são as principais mudanças que foi trazida pela lei, né, e quais os desafios? A lei 14.133 foi construída no intuito de substituir a antiga lei de licitações, com a promessa de tornar a compra de bens e a contratação de serviço mais rápida, eficiente e transparente. E aí, para isso, aí eles perceberam que a prefeitura, com a transparência, né, toda a prefeitura e secretarias iam poder perceber que a demora não acontece só na diretoria. Então, por um lado, o Antônio
achou que essa mudança ia trazer alguns benefícios, e o principal deles era essa questão de que iam ver como todo o processo acontece, que a demora não competia só à diretoria dele. Por conta do governo digital, os processos licitatórios vão ser feitos principalmente de forma online, né? E as que antes acontecia presencialmente, agora vai ter que ser exceção. Então, o principal vai ser, por isso, a necessidade de ter aquela empresa da prefeitura que vai atuar nos processos de tecnologia da informação, né? Como ele colocou, a maioria, dentro dessa prefeitura, a maioria dos processos são físicos, né? Então, ele teria que ver com a empresa de tecnologia de informação, como ele iria adaptar, quais eram os sistemas que ele precisaria comprar, quais equipamentos, e, além disso, a resistência de toda uma equipe que está acostumada a trabalhar com os processos físicos. Além disso, ele também tem os fornecedores, que já estavam acostumados a vender ou vender materiais ou os serviços, né, para a prefeitura, e eles estavam acostumados com aquele processo físico, aquele processo presencial, e agora eles iam ter que aprender a fazer tudo isso através do governo digital, né, através do meio digital, e ele teria que pensar como também auxiliar os fornecedores, não só a equipe, mas também os fornecedores, como eles iriam ter ele iria auxiliar no impacto que isso ia trazer para os fornecedores, né? Como que ele ia, né, seria possível incentivar, orientar e estimular a participação desses fornecedores e ampliar a competitividade. E aí, assim, quais são as principais mudanças, né, que foram vistas, além dessas citadas, que a gente, né, elenca durante a nossa historinha? Aumento nos limites dos valores para contratação por dispensa de licitação, modificação em algumas fases do processo, novas funções e atribuições para os agentes públicos, né, segregação das funções, utilização de novos sistemas e maior observância em relação à contabilidade, governança pública e responsabilidades dos servidores e setor empresarial. Então, além de trazer essa mudança do próprio processo, teria uma mudança também, teria da atitude, da forma de pensar o processo, né? Agora com mais transparência, com mais responsabilidade, né? Com a maior observância da governança pública. Então, assim, ele percebe que são muitas mudanças e que iria precisar de um estudo aprofundado, e ele precisaria pensar como gerar esse conhecimento, como fazer essa transição, né, para que ela fosse efetiva para essa prefeitura. Aí, assim, só voltar aqui um pouquinho, que a gente também, na história, a gente traz algumas coisas que foram feitas durante esse processo. Só que aqui o tempo não permite que a gente detalhe tudo. Então, eu me ative mais as mudanças e os desafios. Mas também a gente debate, se vocês forem ler, algumas ações que foram conversadas ali. Até porque são 2 anos para adaptar, e parece muito, mas, por exemplo, a gente já passou mais de 1 ano das mudanças, né, do início das mudanças. E aí, assim, como é um caso de ensino, a gente também traz como pode ser aplicado esse caso dentro de sala de aula, né? Qual é o objetivo de ensino? Fomentar a discussão e desenvolver a capacidade analítica dos alunos sobre o processo de mudança organizacional, gestão operacional e implementação de novos processos. Aqui vai salientar como a gente chegou a esse caso de ensino, né? Assim, o nome da cidade, os personagens que a gente cita lá são fictícios, mas os fatos apresentados são reais. Foi feito por uma observação participante,
né? Então, assim, todos os fatos aconteceram, né? E a gente coletou através da observação participante e de dados secundários, porque a gente também utiliza na história alguns artigos de notícias, né? Trazendo os impactos da mudança não só para o município de Sabiá, mas para outros municípios também. E aí, assim, esse caso ele pode ser usado em cursos de graduação e pós-graduação na área de Direito, Administração Pública e cursos de gestão em geral, né? E nas disciplinas de Gestão Pública, Governo Eletrônico, mudança organizacional, que tem um conteúdo, né, de mudança organizacional, de compras e licitações no setor público, gestão de compras, gestão de processos e operações. Aqui a gente trouxe também quatro perguntas que podem ser trabalhadas com os alunos, né? Que, assim, a ideia é para levar essa reflexão. Uma delas é, considerando que a nova lei de licitações é uma realidade, quais foram as principais limitações encontradas pelo gestor na implementação das mudanças impostas pela nova lei e como ele pode superar as limitações e adequar seus processos? Né? Aqui é mais para os alunos retomarem a leitura do caso, analisar com maior profundidade, né? Quais são os entraves encontrados pelo gestor, e poder traçar um panorama da realidade dessa prefeitura. Outra pergunta, como incentivar os servidores a aceitar e participar das mudanças organizacionais impostas pela nova legislação? Como os gestores podem atuar para reduzir a resistência da equipe, né? A gente sabe que é muito comum essa resistência em instituições públicas, porque não tem aquela coisa do eu posso ir lá e trocar a equipe e por uma que seja mais receptível às mudanças, né? Então, assim, como que a gente vai ir, como esse gestor pode reduzir essa resistência? Eu achei até interessante, por exemplo, nas discussões anteriores, que a Daphne trouxe, como que foi pensado justamente isso, né, no trabalho da Lara. Como que a gente pode ultrapassar essa resistência? Como a gente pode diminuir essa resistência, né? Quais são os elementos diante dessa situação que pode diminuir? E essa pergunta é para que esses alunos pensem justamente nesse aspecto. Em relação aos fornecedores, como a prefeitura pode auxiliá-los na adaptação às mudanças que surgirão em razão da nova lei do governo digital, né? Aqui o professor pode mostrar que os fornecedores, eles, apesar de não ser da equipe, eles são uma parte importante desse processo. Então, eles também têm que ser olhados como indivíduos que precisam participar e que a prefeitura não pode, e que a prefeitura vai ter que atuar com eles, não podem ser desconsiderados. E quais são as principais mudanças trazidas pela nova lei de licitações? Qual o seu impacto nos processos de compra da prefeitura? Né? Essa lei ela já era esperada, né, essa alteração há algum tempo. Então, assim, ela era necessária e aqui a gente precisa discutir quais são os impactos, tanto positivo quanto negativo, e como ser trabalhada. E, além disso, também, o professor ele pode, né, sugerir que, se ele quiser estender mais esse debate, ele pode sugerir que os alunos entrevistem gestores que estejam passando, né, ou que estejam passando ou passaram por essas mudanças, e aí depois apresentar ou como forma de artigo ou como uma forma de seminário. E aí aqui a gente traz como que ele pode, né, lá pede como a organização da aula para o uso do caso, né? Então a gente pensa em trabalhar assim 4 horas, em 4 tempos. Na primeira, para trazer o caso, discutir o que é o caso de ensino, né? Informar o objetivo principal. A gente também dá indicativos de textos e vídeos que podem ser trabalhados para complementar o caso, né?
No segundo momento, aprofundar o caso, dividindo em grupos menores, né, para que eles possam fazer anotações dos principais pontos, e discutir ali entre eles. Trabalhar com simulação também é uma forma, né, que a gente traz para colocar para os alunos trabalharem representando, cada grupo representando uma parte do processo, né, o gestor, a equipe, os fornecedores, e depois trazer para o grupo todo, né, o que foi discutido nos grupos menores, debater, trazer as contribuições que, né, se houve, por exemplo, a questão de entrevista com gestores que passaram por essa mudança, né, e o professor fazer um fechamento desse trabalho, né, traduzindo o contexto didático da discussão, abordando teorias e conceitos. Essas são as sugestões, né, que a gente traz de bibliografia, de vídeos. Esses são os meus contatos, né, caso queiram tirar alguma dúvida sobre o caso. Acho que eu passei um pouco do tempo. Muito pouquinho. Nossa, queria parabenizar. Estou encantada, primeiro com a sua apresentação. Muito, não só a fluidez, mas realmente, acho que o foco no storytelling, né, traz todos os cuidados ali, as notas. Parabenizar também por fazer caso de ensino, não me lembro agora de cabeça os números, mas são representativamente bem poucos, né, a disponibilidade até por tema. Incentivar, não sei se vocês já estão planejando, seguir com o processo de submissão, mas incentivar que deixe esse material disponível também em revista e que professores tenham acesso e que esse seja aí um caminho de vocês estarem evoluindo, não parar por aqui. A gente queria ter publicado, né, ter submetido, mas eu e a Juliana, a gente está no processo final do mestrado, então a gente está focando né, na defesa, e então a gente acabou deixando um pouquinho quieto, mas aí a professora Verônica pediu para a gente pelo menos tentar apresentar num evento, e aí a gente fez. E eu achei muito, assim, eu não sou da administração, eu sou psicóloga, então eu entrei na gestão organizacional e achei muito interessante esse trabalho de caso de ensino, eu nunca tinha visto na psicologia. E aí a gente tem, eu e a Juliana, a gente já não é, a gente fez pelo menos 2 durante as disciplinas, né? E eu achei super interessante, porque é uma forma de você trabalhar uma situação, um fato, né, concreto, dentro de sala de aula, debater. Eu achei muito interessante o caso de ensino para debate das situações reais, né, em um espaço onde você tem ali as pessoas que conhecem do assunto, né, na prática, e aliar a teoria dentro desse espaço da academia. Então, eu achei, assim, aí por isso que a gente até, na disciplina da professora Verônica, ela, né, trouxe para a gente a possibilidade ou de um artigo, ou de um relato técnico, ou de um caso de ensino, e a gente foi pelo caso de ensino por ter encontrado por ter achado que ele realmente tem um grande valor dentro da Sim. academia. Uhum. E você já tem em mente onde vão submeter? A gente estava olhando, e aí começou a correria do final do mestrado, e a gente acabou realmente, a gente parou de olhar os periódicos que dariam para submeter. Então, a gente está esperando passar esse período mais crítico para a gente voltar a dar uma olhada. Nossa, acho que assim, de cabeça fácil, vocês podem olhar, já ver casos, e a RAEP também. A RAEP é uma fonte também voltada para
para artigos de ensino e para casos. A ideia mais assim do que eu tinha em mente era para falar sobre essa questão do roleplay, né, da simulação. Vocês colocaram isso como sugestão, fazer o plano de aula, né, que também já está aí contemplado. Em alguns trabalhos eu participei como apoio ou até revisor, mas o seu não em específico, mas, poxa, se pensarem ou se quiserem discutir mais pré-submissão, fico à disposição só para bater papo. Também não publiquei muitos artigos de caso, mas alguns, e às vezes só trocar papo. É interessante, e uma coisa que eu ia pensar é se vocês já aplicaram o caso em si, Esse em não, sala, não, esse não. porque uma das coisas muito... Nem toda revista pede, mas às vezes os revisores pedem. Como que foi pelo menos uma primeira rodada de aplicação, para obter os feedbacks e eventualmente ver né, o que dá a experiência da aplicação vai trazer de alteração. Então, pode ser enquanto vocês estão aí no turbilhão de defesa, pode ser uma iniciativa, né, de mapear quem são professores que estão aí nessas disciplinas ou nesses cursos que vocês trazem aí como pertinente para aplicar, né, e para depois obter feedback deles. Então, algo que pode acontecer em paralelo, para quando vocês estiverem aí focando nisso, já ter esses feedbacks. É uma boa sugestão. Esse a gente realmente ainda não aplicou, mas eu vou conversar com a professora Verônica sobre a aplicação dele. E aí, não sei também, Maria da Conceição, se você quiser dar mais alguma reflexão sobre esse trabalho, ou aí para a gente se encaminhar para os momentos finais, fique à vontade. Só parabenizar mesmo as meninas, realmente é muito, muito interessante, né, esse caso de ensino, e principalmente pela dificuldade que a gente tem de implementar novas práticas, principalmente na gestão pública, né? A gente vê que em alguns momentos da história, em algumas empresas públicas ou de economia mista, acabam que optando por aposentadoria compulsória, ou algo assim, por não conseguir implementar uma mudança com aqueles funcionários, né, que estão justamente por essa resistência à mudança. Eu achei realmente muito interessante. Parabéns. Obrigada. E fiquei feliz aqui, fomos uma sessão com artigo acadêmico, caso e relato, né? E eu acho que dá para destacar também a etapa de cada um, né? Então, às vezes um artigo de disciplina ou um artigo que eventualmente já está muito bom e vai evoluir, acho os dois, né, para submissão em periódico, relatos que vêm de algo que, por exemplo, surgiu às vezes até de uma dissertação, mas que em paralelo foi implementado e está sendo refletido agora com um novo método. A gente pensou em pesquisação, mas tentando extrair daí pelo menos as lições para a prática. E eu acho que essa versatilidade, né, da gente criar e disseminar conhecimento é muito rica. E no mais é isso, gente. Fico à disposição. Temos mais 20 minutinhos para quem quiser conversar também. Fico à disposição para quem quiser trocar e-mail, contato, LinkedIn, ResearchGate, conversa. Estamos aí às ordens. No mais, manda um abraço para o Fernando. Espero que ele tenha tido boa aula, espero que você recupere sua aula depois. E espero que você, Lucila, tenha aí uma boa defesa e que depois não largue o caso sem publicação. Não vou largar, eu tenho interesse nessa publicação. Quero depois continuar, né, estudando, fazer o doutorado, E na então... RAC também, desculpa te interromper, mas a RAC, a RAEP e o GV Casos podem ser de cabeça aqui algumas opções. Pronto, mando sim um abraço para ele, gente. Meninas, boa noite, foi ótimo esse momento com vocês, realmente.
Aprendi bastante, tá bom? E uma boa noite, espero revê-las, né, em alguns outros eventos. Eu espero visitar a Unifor. Não sei quando você está indo lá. As aulas estão sendo remotas ou Não, presencial. presencial? Vamos ver aí se dezembro, janeiro. Bem que vocês vão estar de férias, né? Mas quando eu for aí, eu vou bater por lá. Tá bom, vai ser um prazer. Tchau, tchau, gente. Prazer. Tchau, prazer. Boa noite. Tchau, Isabela. Não sei se a Isabela está aí, se está dando assistência às outras aulas, mas encerramos. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.